Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube! Brasileiros deportados são presos ao chegarem no aeroporto de Fortaleza após serem descobertos na lista da Polícia Internacional com mandados de prisão por crimes graves no país. 2 cidadãos brasileiros deportados dos Estados Unidos foram presos ao desembarcarem no aeroporto de Fortaleza nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Ambos estavam na lista da Polícia Internacional e possuíam mandados de prisão expedidos pela Justiça do Estado do Paraná e do Estado de Minas Gerais. A Polícia Federal informou que um deles responde por roubo, enquanto o outro é acusado de auxiliar na travessia ilegal de pessoas para outros países. Eles foram detidos assim que o avião pousou e encaminhados para os procedimentos legais antes de serem apresentados ao sistema penitenciário estadual. Além deles, outros 92 brasileiros estavam no voo, incluindo crianças e idosos. As autoridades locais prestaram assistência aos deportados, oferecendo atendimento psicológico, produtos de higiene e alimentação. Após o desembarque, um avião seguiu de Fortaleza para Belo Horizonte, transportando aqueles que optaram por retornar ao estado de Minas Gerais sem condições de custear a viagem. Acidente devastador deixa 12 mortos e 19 feridos em rodovia no interior de São Paulo. Motorista de caminhão tenta fugir após colisão com ônibus de universitários e se entrega à polícia. Um acidente envolvendo um ônibus de universitários e um caminhão resultou em 12 vítimas fatais e 19 feridos em uma rodovia no interior do estado de São Paulo. A colisão ocorreu entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista, na noite de quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. O motorista do caminhão, que inicialmente tentou deixar o local, foi detido e levado ao hospital sob escolta policial. A investigação aponta que ele pode responder por deixar de prestar assistência e por danos físicos causados. O ônibus transportava estudantes da cidade de Franca para São Joaquim da Barra. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região e a maioria já recebeu alta. Autoridades seguem apurando as circunstâncias do acidente, enquanto as empresas responsáveis pelos veículos afirmam estar prestando apoio às vítimas e suas famílias. Forma de escrever pode revelar inteligência e traços psicológicos. E especialistas explicam como a análise da grafologia ainda é usada para avaliar personalidade em diversas áreas. A grafologia é um estudo que analisa a escrita manual para compreender traços de personalidade, organização mental e até características emocionais. Segundo especialistas, a forma como a pessoa escreve a letra H pode revelar aspectos como pensamento lógico, estabilidade emocional e capacidade de análise. Letras bem estruturadas, com traços firmes e espaçamento equilibrado, indicam uma mente organizada e analítica, enquanto escritas mais irregulares podem sugerir criatividade, mas também certa dispersão. Embora a grafologia não seja uma ciência exata, ela é utilizada em áreas como seleção de pessoal e perícias judiciais para avaliar rapidamente características psicológicas. Pesquisadores destacam que a inteligência está associada a fatores como observação aguçada, pensamento crítico e habilidade para resolver problemas, o que pode se refletir na forma de escrever. Apesar de controversa, essa análise continua despertando interesse em diferentes campos, trazendo novas interpretações sobre o comportamento humano. Empresária de creche em Nerópolis é acusada de mentir sobre morte de menino de 2 anos, depois de esquecer a criança dentro de carro por 4 horas e tentar fugir após a tragédia. Uma criança de 2 anos foi encontrada sem vida após ter sido esquecida dentro de um carro por cerca de 4 horas em uma creche localizada na cidade de Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia. Segundo depoimentos, a empresária responsável pelo local teria entrado em desespero ao perceber a situação e pedido às funcionárias que dissessem aos socorristas que o menino estava dormindo no berçário. As funcionárias, no entanto, recusaram-se a mentir. A defesa da empresária declarou que ela está profundamente abalada e que tentou prestar socorro imediatamente. A Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento para esclarecer os detalhes do caso. A tragédia gerou grande comoção na cidade e familiares da criança expressaram sua dor e indignação, pedindo por justiça. O velório foi marcado por intensa emoção e a mãe da criança relatou nas redes sociais a dor de perder o filho de forma tão repentina. Após aplicar multa milionária, Alexandre de Moraes apaga conta em rede social X
e afirma que não voltará para plataformas virtuais, encerrando definitivamente sua presença online depois de mais de 7 anos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu desativar sua conta na rede social X. Na manhã de sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, usuários notaram que o perfil havia sido removido da plataforma e no lugar das postagens apareceu uma mensagem informando que a conta não existia mais. O próprio ministro solicitou a exclusão do perfil, que já não era utilizado desde janeiro de 2024. Moraes, que criou a conta em agosto de 2017, não tem planos de migrar para outra rede social. A decisão de encerrar a conta aconteceu poucos dias após o ministro aplicar uma multa de R$ 8 milhões à rede social X, devido ao descumprimento de uma ordem judicial envolvendo dados cadastrais de um perfil ligado ao blogueiro Alan dos Santos. Corinthians empresta atacante Pedro Raul ao Ceará até fim de 2025 e continua pagando parte de seus salários para aliviar folha de pagamentos e abrir espaço no elenco. O atacante Pedro Raul será emprestado pelo Corinthians ao Ceará até o final de 2025. A negociação foi fechada após o jogador ter recusado a transferência no mês passado, mas dessa vez aceitou a proposta. Ele viajará para Fortaleza ainda neste fim de semana para realizar exames médicos e assinar o contrato com o clube cearense. O Corinthians seguirá pagando parte dos salários do atleta, bem com o objetivo de aliviar a folha de pagamentos e abrir espaço no elenco para outros jogadores. Pedro Raul, que foi contratado pelo Corinthians no ano passado por cerca de R$ 25 milhões, tem contrato com o clube paulista até 2028, mas não conseguiu se firmar como titular, disputando 39 partidas e marcando 4 gols. Crise no Botafogo aumenta após nova derrota e jogadores reclamam da falta de liderança, com a ausência de um técnico definido e planejamento em crise no clube, já há 49 dias. A insatisfação no Botafogo aumentou após a derrota para o Racing, em que jogadores como Alexander Barbosa e Savarino manifestaram publicamente a frustração com a falta de um técnico definido para o time. A equipe está há 49 dias sem treinador, o que gerou desconforto, principalmente porque o elenco sente a ausência de uma liderança estável. O proprietário da SAF do Botafogo, John Textor, ficou irritado com as declarações dos atletas, que criticaram a falta de planejamento e a demora na contratação de um novo comandante. Atualmente, o clube é dirigido de forma interina por Cláudio Caçapa, que ocupa o cargo de auxiliar, enquanto a diretoria busca um técnico definitivo. A situação gerou desconforto também entre os jogadores, que enfrentam dificuldades com os métodos do técnico interino e a constante mudança no elenco. Palmeiras enfrenta dificuldades e quase desiste de contratar Vitor Roque, após impasse com o clube espanhol, que exige compensação para liberar o jogador antes do fechamento da janela de transferências. O Palmeiras segue tentando fechar a contratação de Vitor Roque, mas enfrenta obstáculos devido ao contrato do jogador. Com os direitos econômicos pertencentes ao Barcelona, ele está emprestado ao Betis até o final de maio, e o clube espanhol dificulta a liberação do atleta. Uma das alternativas seria o pagamento de uma compensação financeira, o que é visto com reservas pelo Palmeiras, que não deseja pagar um valor adicional ao Betis, já que já pagará uma quantia significativa ao Barcelona. A situação ainda está indefinida e pode ser resolvida antes do fechamento da janela de transferências, que acontece no dia 28 de fevereiro. Ou, caso contrário, o Palmeiras poderá tentar novamente na janela de meio de ano. O clube alviverde busca acelerar as negociações para garantir o reforço desejado. Futuro de Adrianinho no futebol europeu começa com contrato assinado com o time de Portugal, aos 18 anos. O filho de Adriano Imperador se prepara para sua primeira experiência no velho continente, deixando o Serrano de Petrópolis. Adrianinho, filho do ex-jogador Adriano Imperador, assinou contrato com o Académica de Coimbra, de Portugal, e fará sua primeira experiência no futebol europeu. Aos 18 anos, ele deixa o Serrano, de Petrópolis, onde atuou nas categorias de base desde 2022. Assim como o pai, Adrianinho é centroavante e tem um porte físico impressionante. Antes de sua passagem pelo Serrano, ele também esteve nas categorias de formação do Boa Vista e do Grêmio. Com características muito semelhantes às de Adriano, o jovem atacante, que também possui uma forte perna esquerda
e bom faro de gol, jogará na equipe sub-19 do Acadêmica de Coimbra. Atacante desrespeita companheiros e toma atitude polêmica ao cobrar pênalti sem permissão, resultando em desconforto dentro do vestiário e sendo substituído após marcar gol decisivo na vitória sobre o Lecce. Em uma partida marcada por uma atitude polêmica, o atacante Lorenzo Luca, da Udinese, desrespeitou a hierarquia do time ao cobrar um pênalti sem a permissão do cobrador oficial, o francês Florian Thauvin. O pênalti, que resultou na vitória por 1-0 sobre o Lecce, foi discutido entre os jogadores e o zagueiro esloveno Jaka Bijol chegou a segurar Luca pela camisa durante a discussão. Após marcar o gol, Luca comemorou sozinho, sem a companhia dos companheiros de time. O técnico Costa Runjaic não hesitou em substituir Luca 4 minutos depois, explicando que o atacante havia desrespeitado a equipe ao tomar uma decisão unilateral. O incidente gerou desconforto no vestiário, mas o treinador focou na vitória e afirmou que a situação seria discutida internamente. Camila pode ser a nova vítima do paredão no Big Brother Brasil 25, e aliados fazem plano secreto para impedir que ela descobrir o voto da casa, após polêmicas e declarações controversas. Os participantes do Big Brother Brasil 25 se reuniram no Quarto Fantástico para planejar quem será o alvo do grupo no próximo paredão. A sister Camila foi apontada como a possível indicada, mas os aliados do grupo enfatizaram que ela não pode saber disso, pois poderia ficar bastante abalada. Diogo Almeida, preocupado com a reação de Camila, alertou que ela não deve descobrir sobre os votos que receberá. A sister também tem sido comentada por suas opiniões polêmicas, como a declaração de que admirava a participante Carol Conká, do BB21, o que gerou comentários entre os brothers. No entanto, João Gabriel acredita que Camila pode ser eliminada caso vá para o paredão, devido a essa postura. A tensão segue alta entre os participantes, com todos atentos aos movimentos do jogo. Gêmeos do Big Brother Brasil 25 chocam ao revelar hábito inusitado antes de dormir e criam polêmica nas redes sociais. Mãe comenta sobre possíveis romances com participantes do programa. Márcia Siqueira, mãe dos gêmeos João Gabriel e João Pedro, participantes do programa Big Brother Brasil 25, compartilhou uma curiosidade sobre os filhos. Desde pequenos, os irmãos desenvolvem um hábito peculiar antes de dormir. Eles gostam de cheirar os pés um do outro. A declaração de Márcia chamou a atenção e gerou reações nas redes sociais. Além disso, a mãe dos gêmeos comentou sobre possíveis envolvimentos românticos entre João Gabriel e João Pedro com algumas participantes do programa, mas preferiu não se aprofundar nos detalhes. O comportamento dos gêmeos, sempre muito próximos, também tem sido tema de discussões entre os espectadores, que acompanham atentamente suas atitudes dentro da casa. Marcos Oliveira enfrenta crise financeira de R$500 mil e se muda para Retiro dos Artistas com a ajuda emocionante de Marieta Severo, que banca a obra para amigo de longa data após desistências anteriores. Marcos Oliveira, ator de 68 anos, conhecido por seu papel como Beisola na série A Grande Família, revelou estar passando por um momento financeiro difícil, com uma dívida de R$500 mil. Para lidar com a situação, ele decidiu se mudar para o Retiro dos Artistas, uma instituição que acolhe artistas idosos. A mudança ocorre após 2 desistências anteriores e a casa onde ele irá morar está prevista para ser finalizada em cerca de um mês. A atriz Marieta Severo, com quem Marcos trabalhou na série, está bancando a obra, um gesto de apoio à amizade que une os dois. Marcos não esconde a emoção ao lembrar do auxílio de Marieta, destacando que esse apoio tem sido crucial em sua trajetória. Aos 77 anos, ator Ricardo Petraglia revela mudanças radicais em sua vida após o fim da televisão e conta como encontrou a paz em seu sítio com a família e seus cachorros em Xerém, no município de Duque de Caxias. Ricardo Petraglia, conhecido por seu papel como Xavier na novela História de Amor, compartilhou recentemente que a trama que marcou sua carreira ainda é lembrada pelo público após mais de 30 anos. A novela foi uma parceria importante com o autor Manuel Carlos, com quem mantém amizade desde a infância. Atualmente, aos 77 anos, o ator está aposentado da carreira de ator e vive tranquilamente em um sítio em Xerém, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com sua esposa Marília e seus 3 cachorros. Petraglia também revelou sua dedicação ao ativismo pela descriminalização da maconha e a transformação que passou ao se converter ao islamismo.
adotando o nome Mohamed Abdullah após uma visita ao Paquistão. Camila acusa Vilma de ser arrogante e difícil de lidar após briga por comida no Big Brother Brasil e revela que seu comportamento gerou atitudes ríspidas e atropelamentos na coletividade do confinamento. Após uma discussão com Vilma e Diogo Almeida sobre o preparo da comida no Big Brother Brasil, Camila comentou com outros participantes sobre o ocorrido. Ela revelou não se sentir à vontade para dar sugestões durante o processo, pois, segundo ela, suas opiniões nunca são bem recebidas, o que provoca atritos com a colega de confinamento. Camila ressaltou que em uma das situações tentou sugerir uma mudança no preparo do prato, mas foi rejeitada de maneira ríspida. A participante afirmou que no convívio coletivo é importante ouvir as necessidades de todos e respeitar as escolhas alimentares. Ela também opinou sobre o comportamento de Vilma, chamando-a de arrogante e difícil de lidar quando se trata de questões relacionadas à comida. A confusão gerou conversas entre os participantes, que expressaram opiniões sobre o comportamento de Vilma. Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube!